Fala galera que tá ligado aqui no CCV, o clássico é clássico e vice-versa. Hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa interessante pra gente refletir. Sabe por quê? Porque então quer dizer que o nosso canal, o CCV, clássico e vice-versa, criado agora, com 12 inscritos, tá sendo assistido pelas diretorias de futebol já. O dia que eu gravei aqui o meu canal, tá falando sobre quais os técnicos que eu gostaria, que eu achava que o Santos poderia contratar, o Fernando Diniz não era nem citado. Eu não achei nenhuma matéria sobre isso. Eu tenho uma lista de técnicos aqui no meu computador, de técnicos desempregados. Então eu sempre dou uma olhada neles. Então eu olhei os técnicos, pode ver que eu não falei nenhum técnico empregado. Todos os técnicos que eu sugeri para o Santos eram desempregados. E eu falei, pô, Fernando Diniz, eu acho que precisa dar uma chance no Santos, né? E no outro dia, começaram a falar de Fernando Diniz na imprensa. Tá pé da vida, Globo? Que a gente tá aqui com 11 inscritos, com mais informação do que vocês? É isso? Chupa, Globo! Agora vamos falar sobre o novo técnico do Santos, Fernando Diniz. Então, primeiramente, como eu falei no nosso último vídeo sobre o Santos, gente, eu não desejo mal nenhum para os meus rivais. Não, eu quero vê-los junto comigo na primeira divisão do Paulista, na primeira divisão do Brasileiro. Eu quero ver os 4 grandes de São Paulo na Libertadores. Eu quero pegar vocês na final da Copa do Brasil e ser campeão. Eu gosto de clássico, tá? Eu não desejo mal dos meus clubes rivais. E eu vim aqui como um bom São Paulino falar pra você, torcedor santista, que esperar desse Diniz, né? A gente vai falar um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou falar como um grande São Paulino, que eu tinha o sonho, não é um sonho, né? Mas eu tinha muito a vontade, eu falava, cara, esse Diniz vai dar certo no São Paulo um dia. Um dia esse cara vai treinar no São Paulo. Um dia ele vai lá pro São Paulo. Ele veio, tá? E eu me decepcionei um pouco com o trabalho do Diniz no São Paulo. Algumas decisões, enfim. Então a primeira dica que eu tenho é não crie expectativas. Tá bom? Eu tinha certeza que ele ia dar certo no São Paulo. Ainda acho que ele poderia ter tido mais tempo. Esse é o segundo ponto, tá? Que eu ia falar pra vocês. Segundo ponto, ele precisa de tempo para trabalhar, tá? O Audax que a gente viu ali, a gente viu o Audax, acho que uns 2 anos assim, que a gente falava, caramba, esse Audax vai dar trabalho pros grandes, e dava mesmo. Só que o trabalho do Diniz não foi 2 anos de Audax, tá? O trabalho do Diniz foram de 6 anos, tá? 6 anos, ele foi para o Audax, o esquema era assim, ele ia para o Audax, o presidente lá conhecia ele e tal, vou dar uma chance pro Diniz, ele ia para o Audax, aí ele pegava aquele time inteiro do Audax e fechava uma parceria com o Paraná Clube. Aí o Diniz virava técnico do Paraná Clube e levava o time inteiro lá. Passava vergonha na Série B. Voltava no Paulistão, todo mundo voltava para o Audax. Aí, você entendeu? Era tipo isso. No outro ano, fechava uma parceria com o Figueirense. Ia pro Figueirense. Entendeu? Era mais ou menos isso. Então aquele clube, aqueles jogadores, a maioria deles, eles eram assim, sempre com o Diniz. E tipo 5, 6 anos seguidos do Audax para outro clube. Então o Audax fechava parceria para levar os jogadores e o técnico para a Série B. Se eu não me engano foi Paraná Clube. Teve um ano que foi Oeste de Itápolis. Aí eu não vou lembrar todos os clubes. Não vou lembrar, mas teve lá várias parcerias. Eu não vou lembrar, eu também não pesquisei. Mas era assim o trabalho, tá? Então por isso que aquele ano, aqueles 2 anos de futebol do Audax que a gente viu, era tão assim. Porque os caras treinavam há 4, 5 anos junto, tá? Então não foi uma mágica que o Diniz fez, não. Foi muito trabalho longevo, né? Há muito tempo que ele vinha trabalhando. Então o Diniz, acho que se ele tivesse ficado no São Paulo, eu acho que ele conseguiria desenvolver um bom trabalho, né? Não tiveram a paciência com ele, o futebol brasileiro é assim mesmo. Tomara que o Santos dê esse respaldo, né? Para que ele possa trabalhar e criar aí esqueci a palavra que a gente veio falar mesmo. Identidade. E criar uma identidade ali no Santos. Uma coisa que é importante saber, que eu acho que é um ponto positivo aí para o Diniz. Não só para o Diniz, eu vou já amplificar aí esse assunto. Técnicos da nova geração, por exemplo, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Roger Machado, que eu gosto demais. Tem o Jair Ventura, que eu gosto do cara também. Esses caras, eles estão construindo a carreira deles. Eles não têm títulos expressivos na carreira. O Rogério Ceni ganhou o Brasileirão.
Vai perguntar pra torcida do Flamengo se ela tá feliz com o Rogério. Gente, a torcida do Flamengo considera esse título brasileiro o título do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, mas não considera do Rogério não, viu? O Rogério ainda não ganhou um título que fala assim, caramba, foi graças ao Rogério. Graças ao Rogério aí a gente conseguiu ser campeão. Não é bem assim. A torcida do Flamengo tem um pezinho atrás. Esses caras, eles vão ganhar títulos e eles vão se consolidar no ranking dos técnicos. E outra coisa também, viu? Por exemplo, o Sampaoli. Sampaoli é bom, é bom. Ele pegou o time do Santos que não tinha ninguém, fez virar um time, tá? Ele pegou o Chile na época que não tinha ninguém, fez virar um time. Mas na hora que deram uma Argentina cheia de estrela, ele não deu conta. Na hora que deram um Atlético Mineiro na mão dele, ele também não deu conta. Então o Sampaoli, e eu vejo isso muito no Diniz também. Se você der muito jogador pra ele, jogador cascudo, jogador com personalidade, o cara meio que se perde. Agora, porque o cara cascudo, ele tem um jeito diferente de ser tratado. Então o Diniz e o Sampaoli também tem muito disso. Se você der um time desacreditado, ele tira leite de pedra. Porque aqueles caras desacreditados, tudo assim, cabecinha baixa, eles vão, vamos pô, vamos jogar. Os caras gritam com eles, incentivam, eles viram um leão. O gatinho que vira um leão. Agora, se você der time, às vezes ele não vai conseguir, porque ficar gritando com um jogador já renomado, o cara fala, você tá maluco, velho? Tá gritando comigo? Então, tipo assim, eu acho que pode dar certo no Santos por isso. O Santos não tem estrela. Então pode ser que o Fernando Diniz chegue lá no Santos lá e transforme esses gatinhos do Santos em leões, né? E faça de bons valores de garotos de uma base uma equipe competitiva, né? Vou reforçar, não crie expectativas, mas que é possível que o Diniz transforme esse time de garotos desconhecidos em um grande time, é possível, como eu já estou tentando afirmar aqui. Eu acho que o Diniz vai se dar melhor com jogadores que abraçam a sua ideia, garotos que ainda não tem um renome no futebol, do que ele pegar um time de veteranos, campeões, e tentar aplicar uma ideia de jogo que os caras vão falar, pô, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu trabalhei com Guardiola, como era o caso do Daniel Alves, com um monte de cara aí, então esse cara pra mim é um maluco, eu não tô dando nem aí ouvido porque ele tá falando. Então acho que essa que é a questão do Sampaoli e do Diniz. Eles precisam começar a ganhar títulos para ter moral nas suas falas, nas suas motivações ali com o elenco. Enquanto isso, enquanto não ganhar título, vai ser apenas boas ideias, né? E aí, boas ideias, você vai convencer jogadores que ainda não ganharam títulos, né? Às vezes o cara que já ganhou, que já é mais renomado, ele vai ficar meio receoso, porque essas novas ideias é difícil. Imagine um Corinthians quando pegou o Thiago Nunes. A vida inteira jogou na defesa. O cara chega, vai 10 anos que o Corinthians joga na defesa, o cara chega, nós temos que jogar no ataque. Cássio, Fagner, esses caras falaram, você tá maluco? A gente gosta de jogar na defesa, a gente ganhou um monte de título na defesa, você quer que a gente vá pro ataque? Mas é isso aí, pessoal. Mais ou menos o que eu quero dizer aqui. Diniz é o novo técnico do Santos, parabéns, boa sorte pra ele, né? E que o futebol ganhe com isso, tá? Que o futebol ganhe, que o futebol brasileiro cresça e que o Santos saia dessa situação aí que ainda está vivendo de repente, até ser rebaixado aí no Paulistão.